aí, tá? Pronto, tá? Eu só queria pedir para que vocês colocassem de preferência o número antes, tá? Vocês vão colocar nome e número, mas de preferência o número. Eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Yes. Hi, Raisa. Good afternoon. Yes, I'm good. So I was sleeping right now, but now I'm wake up, so I'm good right now, ok? Vamos lá. Entendeu? Ouve, ainda bem que você tá fluente esse nível, ô Geislânia. Ainda bem que você entendeu, né? Vamos lá, pessoal. O que a gente tem para hoje, tá? A gente vai usar o livro. Então, vocês já sabem, né? Pega o livro de vocês, abre na página 44, que foi a página que a gente tinha parado. A gente já fez as atividades de interpretação de texto, né? Hoje a gente vai dar continuidade com um pouquinho de gramática também, tá? Vamos lá. Eu tinha saído. Se saiu foi de uma vez, sem querer. Eu entrei pelo celular e pelo computador, tá? E, pessoal, se em algum momento a conexão der uma caída, é porque aqui tá chovendo, tá bom? Eu não sei como é que tá aí, mas aqui começou a chover e tá um pouquinho, de vez em quando a internet ele dá uns probleminha. Então, é bom que sempre você vá me avisando, tá? Sempre que você vê travando, sei lá, o professor travou, não entendi, porque realmente aqui como tá chovendo a internet tá um pouquinho ruim. Então, vão me avisando. Isso. Aí também, né? Acho que é em todo canto. Tá? Vocês vão me avisando, tá? Se tá dando certo. Vamos lá, página 44. Tá? Página 44. Pronto, aqui tava, Riquelme, um pouquinho, tá? Vamos lá. A gente tinha lido um texto, né, na aula passada, que era o texto sobre o Rei Leão, né? The Lion King, que era sobre um desenho, né, que muita gente assistiu, que ó, todos vocês, aparentemente, a maioria já conhecia de cor salteados, né, com poucas exceções, mas era um desenho famoso. A gente viu um vocabulário muito de animais, tá? E na nossa sessão, na página 44, tem uma seção chamada Listen and Pronunciation, que é que ele vai trazer no livro, né? Ele traz alguns nomes de alguns animais, só mesmo para você relembrar, porque alguns você até talvez tenha estudado quando você estava lá no seu Fundamental 1, mas o livro trouxe de volta algumas palavrinhas, tá? A gente vai comentar a pronúncia de alguma delas, tá? Riquelme, yes, my day was going good, ok? Was going. Ele estava indo, ainda está, não, ainda está, né? My day is going. Está indo bem. Vamos lá. A gente diz o seguinte, né? Listen and repeat the names of some animals and pets from the test and others, tá? Que diz o seguinte: ouça, né? E repita o nome de algum desses animais e pets do texto. A gente não precisa repetir, tá? Como a gente não está em sala, a gente vai tentar ficar. Eu vou falando, vocês só escutem, tá? Se você quiser falar sozinho em inglês na sua casa, não tem problema não, tá? Pode também. Mas o primeiro animal que o livro está lembrando a pronúncia pra gente é uma gazelle, tá? A pronúncia é um pouquinho estranha, né? It's gazelle, porque a gente chama de gazela, mas em inglês a pronúncia, mas isso é uma dica, tá? Quase todas as palavras em inglês que terminam em LE tem esse som de L no final, né? Gazelle, esse L no final. Quase sempre, tipo 95% das vezes, tá? Então, it's a gazelle, tá? Ao lado de uma gazelle, né, a gente tem um monkey. Isso aqui é engraçado porque a gente sempre é brasileiro, quando a gente vai tá aprendendo inglês, a gente sempre tem problemas com essa pronúncia, né? Porque a gente aprende monkey, né? Monkey. Mas a pronúncia é monkey, tá? É como se esse O fosse um A e esse Y, ele, de novo, 99% das vezes ele tem som de I. É sempre monkey, tá? É igual dinheiro, né? Porque dinheiro a gente escreve assim, ó. Vou deixar no chat. A gente escreve dinheiro assim, a gente muitas vezes tende a pronunciar money, né? Igual macaco, monkey, money. Mas é a mesma coisa. Dinheiro é money e macaco é monkey, tá? Money, monkey, tá? A pronúncia não tem nada a ver com o que a gente acha. Pronto, ao lado, né, de monkey, a gente tem zebra, tá? It's a zebra. É uma zebra. It's a lion, isso aqui é muito fácil, a gente já viu até no texto, né? It's a lion. It's an elephant, né? Elephant é muito parecido, não, mesmo som, né? It's an elephant. A gente tem it's rhinoceros, né? Rhinoceros, que é um rinoceronte. It's a tiger, embaixo, não, tigre, também isso aqui é muito fácil, a gente conhece. It's a parrot, parrot é papagaio. A papagaio não, isso aqui é uma arara praticamente, se você parar pra pensar. Mas na verdade, parrot é papagaio, tá?
E a última, it's a bat, né? Ou você pode pronunciar bat ou bat, tá certo? Bat é americano, né? Americano fala bat, britânico fala bat, tá? Daí que vem o nome Batman, né? Homem morcego, Batman, vem daí. Pronto, isso aqui é só para a gente relembrar o livro. Queria trazer para a gente, né? Algum vocabulário. Você já não deve ser nem um pouquinho difícil para vocês isso aqui. Mas vamos lá. Em seguinte, a gente tem algumas informações importantes, né? Nesse tópico da página 45, a gente tem um tópico chamado Keep in Mind, né? Que em português a gente traduz como guarde na cabeça, né? Mantenha na mente. E diz assim, tá em português, mas eu vou ler porque é rapidinho, né? Diz assim, os animais que criamos em casa são chamados em inglês de pets. Exemplo, cat, dog, fish, bird. Isso é uma diferença legal, tá? Não é legal em inglês você chamar os animais domésticos de animal. É meio que ofensivo, sabe? Você chega na casa de alguém, você vê o cachorrinho dela, it's an animal. É quase que ofensivo, sabe? Em inglês eles têm a mania de animaizinhos de estimação ser sempre pet. E é meio que não tem uma tradução exata. É tanto que em português a gente muitas vezes chama os animaizinhos de pet também, né? Por isso que tem um pet shop. É como se em português não existisse uma palavra exata para pet. Então é por isso que a gente muitas vezes fala literalmente esse pet. Ô Paulo, eu tô na 45, tá certo? 45. Acabou de virar a página. Pronto, é isso aí. Então pronto, muito simples também, né? Como já vimos antes, eles são tratados como membros da família, por isso nos referimos a ele como he e she. Pronto, aqui eu vou usar um pouquinho, né, do chat para explicar para vocês. A gente lembra dos pronomes, né? Se você for lembrar lá dos pronomes, a gente sabe que it significa ele ou ela, né? Lembra os pronomes I, you, he, she, it, tá? It, a gente sempre estuda que a gente usa it para se referir para coisas animais. Por exemplo, você vai falar, ele é um cachorro. Como eu estou falando de um cachorro, a gente fala, it is a dog, né? Eu estou usando esse it, tá? Porque eu estou me referindo a um cachorro, um animal. Só que tem uma exceção, cara. Quando a gente está falando de animais de estimação, eles costumam, né? Americano e britânico, os dois principalmente, costumam, em vez de usar o pronome it, eles costumam usar, na verdade, she ou he. Lembra? She, eu vou colocar aqui, né? She é ela, isso que a gente sabe, e he é ele. A gente sempre aprende que eles são usados principalmente. Vou colocar aqui. Pronto. Eles são usados principalmente para pessoas. Só que, no entanto, se aquele cachorrinho, aquele teu animalzinho, né, ele for um bichinho de estimação, eles tendem a usar o pronome ele ou ela, que se usam para pessoas, para animais, tá? Então, isso é na página 45, João, tá? Tá, João? Tartaruga, vamos lá, alguém botou antes, alguma coisa assim. Guaxinim, tipo, é um nomezinho complicadinho, deixa eu digitar aqui para você, tipo, Reika, não, uma coisa assim. Deixa eu colocar. Se eu não me engano, é assim, o Maria Isabelle. Raycan, algo assim, tá? Tartaruga é turtle, tá? T-U, tá digitar também, turtle. T-U-R-L, não, pronto. T-U-R-T-L-E, turtle, tá bom? Exatamente, vai ser agora, tá? A gente vai só responder isso aqui e a gente vai entrar no assunto de subjects, tá? Sujeitos e objetos, tá bom? Então vamos lá. Pronto, perfeito. Tartaruga Ninja. Nossa, interessante. Eu não sei se tem um nome específico para Tartaruga Ninja. Mas é para ser com ninja em inglês é ninja mesmo, deve ser Turtle Ninja. Provavelmente, né? Isso, Ninja Turtle. Alguma coisa do tipo. Boa. Pronto. Vamos lá. A gente tem uma primeira questão, tá? Só pra gente praticar mesmo, que fala assim. Put here the animals you have and their names. Pessoal, diz o seguinte, né? Põe aqui os animais que você tem e os nomes deles, tá? Então aqui você pode usar esse novo vocabulário que a gente aprendeu só pra gente preencher mesmo, tá? Só pra gente responder. Coloca aí o nome dos animais que você tem e qual é o nome deles. A gente fez isso aqui um pouquinho na aula passada, tá? Mas agora é valendo, né? É atividade, é para ir preenchendo. Para falar que você tem um animal, você pode falar simplesmente I have a... e coloca, tipo, I have a parrot. Digita aqui. Tipo, I have a parrot, né? Eu tenho um papagaio. Aí você pode colocar assim. His name, né? O nome dele.
His name is... E quem não tem, cara, você pode colocar assim, I don't have. Pronto, é um boa, tá? Quem não tem, coloca assim, I don't have. I don't have. Eu não tenho, tá? Se você não tem, coloca só isso aí, tá certo. Ou I do not have. Tanto faz, né? I don't have, I do not have. É isso aí, Riquel. Bem lembrado, tá? Que a forma, eu usei a forma contraída, mas você pode falar separado mesmo, tá? Do not. Pronto, quero ver a resposta de vocês. E aí? A resposta de vocês. Pronto. So, which animals do you have? Quais animais você tem? Desses aqui que a gente viu. Pintinho, boa pergunta. Porque galinha, eu sei que galinha é hen, tá? E então galinha, pintinho deve ser. Coloca assim. Vamos adaptar, tá? Que eu não lembro. Vamos colocar assim. Que é hen cube. Você pode colocar assim. Hen cube. Porque assim, a palavra cube é engraçado, porque a palavra cube, ela é tipo quer dizer tipo filhotinho, entendeu? Por exemplo, no texto, se você for prestar atenção lá no texto, isso me chamou muita atenção. O texto várias vezes chama o leão de cube. Cube que é tipo animalzinho. É lion cube, que é tipo filhotinho de leão, para se referir ao leãozinho, né, ao Simba. Essa mesma lógica você pode aplicar para os outros animais, né? Você coloca cube e o nome do animal, da espécie que ele pertence, né? Então você pode colocar hen cubes, tá? Se você quiser. He died. His name is Ralph. Pronto, entendi. So I have a bird and a parakeet. Essa aí nem eu conheço. I had a dog, but unfortunately he died. Entendi. Pronto. Ótimo, né? Aqui essa outra a gente vai deixar para lá porque você vai ter que pesquisar, tá? Isso aqui era só para a gente terminar, que era para a gente ter feito a aula passada, porque não deu tempo, tá? Essas duas questões. A da 2 diz o seguinte: você conhece um amigo que tem um animal estranho de estimação? Então, nomeie eles abaixo e diga que animal ele ou ela é, tá? Então, é com certeza um animal estranho, você vai ter que pesquisar o nome dele, tá? Iguana. Nossa, boa pergunta, também não sei, tá? Eu parei no guaxinim porque ali é o auge, entendeu? Iguana, não sei, sinceramente. A gente pode pesquisar, né? Posso até dar uma olhada aqui depois. Pronto, vamos lá. O próximo que a gente tem, vamos para essa página de sujeitos e objetos. Lagartixa, cara. Não sei também não, lagartixa. Boa. Eu tenho que pesquisar vários nomes de animais. Eu sou péssimo para vocabulário de animal, eu percebi. Eu conheço isso, lizard, isso, cara. Isso, perfeito. Lizard é lagartixa mesmo, tá? Boa, Riquelme, você me salvou, Riquelme. Eu já tinha visto, mas não lembrava. Tá certo, Riquelme, tá certíssimo, cara, certíssimo. Pessoal, vamos aí, página 45 na parte de grammar, tá? Vamos para a gramática, tá certo? Eu até vou apresentar até uma tela para vocês, para ajudar vocês. Vai aparecer a qualquer momento aí para vocês uma tela. Tá? Eu copiei o mesmo exemplo que está aqui no livro, eu só coloquei aqui para ilustrar, para ficar maior, tá certo? Pronto. Vamos primeiro ler, né, a definição do que é um objeto, do que é um sujeito e do que é um objeto. Lembrando, vocês vão ver isso aqui mais detalhado em português, tá? Isso aqui eu vou só dar uma ideia bem rápida do que é a noção básica do que é um sujeito e do que é um objeto, que a gente vai precisar estudar, tá? Vamos lá, eu já vou logo traduzindo, né, para o entendimento ficar fácil. Sujeitos e objetos. Na gramática, nós usamos a palavra subject, né, a palavra sujeito, para falar sobre um pronome, um nome ou um núcleo, né, que cumpre a ação, vamos dizer assim, que cumpre o papel, não, melhor, que conjuga um verbo, melhor traduzindo, que conjuga um verbo. Em inglês, o sujeito está normalmente antes do verbo. A forma mais simples das sentenças em inglês tem o sujeito e o verbo. Pronto, vamos explicar melhor. Pessoal, o sujeito, se eu fosse definir de uma forma super simples para vocês, o sujeito é quem pratica a ação.
Por exemplo, eu vou colocar aqui mais um exemplo em inglês. Vou colocar assim. Raíssa plays keyboard. Eu sei que a Raíssa toca keyboard, tá? Raíssa plays keyboard. A gente traduz assim. Raíssa toca teclado, né? Teclado, keyboard é teclado. Se a gente for prestar atenção no verbo, quem é o verbo aqui? É o verbo play. O verbo play é a ação. Agora só eu te pergunto, quem é que está executando a ação na frase? Qual é o elemento da frase que está executando a ação? Vão colocando aí no chat. É? Ó, play, vamos, devagar. É com Y, desculpa, Raíssa, coloquei com I, tá? Foi mal. Play é ação, vamos de novo, devagarzinho, tá? Play é ação de tocar, né? Raíssa plays keyboard. A ação é plays. Eu te pergunto, quem, no caso, quem está realizando essa ação na frase? Quem é que está fazendo a ação? Exatamente, é a Raíssa. Ela que está executando a ação de tocar o teclado. Então, a gente considera quem executa a ação, a gente chama de sujeito. Então, Raíssa é o sujeito, né? Lembra da definição, né, que está no livro? Que o sujeito pode ser um nome, um pronome. Em termos gerais, quem executa a ação é o sujeito. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, agora com pronome. Eu vou colocar assim. She is sleeping right now. Pronto. Uma frase simples, vamos me acompanhando. She is sleeping right now. A gente traduz assim. Ela está dormindo agora. Qual é a ação? Vamos reconhecer primeiro a ação. A ação completa, né? Está dormindo. Aí eu te pergunto, quem é que está fazendo a ação? Quem é que está dormindo? Qual é o elemento do texto? Pode deixar no chat. She. Muito bem, tá? She, ô João. Presta atenção, she, exatamente. Porque she é ela, e é ela que está dormindo. Em termos gerais, a definição é até bem simples, tá? É porque pode estranhar quem está no começo, mas pode ser um pronome, pode ser um nome próprio, qualquer palavra, qualquer uma, que esteja executando uma ação, a gente vai chamar de sujeito. Ou seja, em português, é a palavra que conjuga o verbo, né? Em inglês, é só você perceber que quando você encontra o verbo, é quase certeza, tipo 99,9% de certeza que quem está antes dele é o sujeito. É por isso que no livro diz assim, que normalmente, né, o sujeito vem antes do verbo. Outra forma de você entender isso é o seguinte, é você perguntar ao verbo. Tipo, Raíssa toca teclado. Aí pergunta pro verbo, quem ou que toca teclado? No caso, Raíssa. Então, sempre que você perguntar ao verbo, quem está executando a ação, ele vai te dar a resposta, né? E a resposta vai te levar ao sujeito, tá bem? Então, é um conceito até assim, não é tão difícil, tá? É só se acostumar um pouquinho. Diamante Negro é Black Diamond. Tem até uma música que se diz assim, Larissa. Black Diamond. Uma música que eu gosto pra caramba, uma música bem antiga. Black Diamond, vou até... Isso, Black Diamond, isso aí, Ricardo. Do jeito que o Ricardo me colocou. Não digitei porque estou na outra tela, tá? Eu estou no Word e aí fica complicado de digitar. Mas vamos lá. Tudo bem, ô Pablo, de novo, tá? Eu coloquei aqui uma frase um pouquinho mais complicada, que é o exemplo que está no livro, tá? Se você for nessa página de gramática, tem o seguinte exemplo, na parte de sujeito, né? The cube's birth is announced in the opening sequence of the movie. Que a gente traduz assim, o nascimento do filhote é anunciado, destacar o enunciado, é anunciado na uma sequência de abertura no filme. A gente primeiro procura a ação, né? Repetindo a frase, o nascimento do leão, do filhotinho, né? É anunciado numa sequência na abertura do filme. Aí eu te pergunto, onde é que está a ação? Qual é a ação que está sendo realizada aqui? Vamos lá, pessoal, vamos colocar no chat, tá? A ação, quais palavras daqui indicam a ação, né? O nascimento do leão é anunciado na sequência de abertura do filme.
Não, primeiro, o que é que a gente identifica a ação? Isso, Pablo, bem, tá? A ação, tá aqui, ó, é anunciado, tá? Pronto, essa é a ação, é o acontecimento, né? A ação verbal tá bem aqui. É anunciado, é isso aí. Agora você pergunta, quem que está sendo anunciado? Quem que é anunciado? O nascimento do filhote. Então a gente pode chegar à conclusão que nessa frase, o nascimento do filhote é o sujeito. Ó, pronto. O Pablo acertou, tá? É o nascimento do sujeito. Geralmente o sujeito é o negócio inteiro. É tudo que o verbo representa. Então, o que está sendo anunciado é a coisa toda, tá? O nascimento do filhote. Então, o nascimento do filhote inteiro, isso é o sujeito. Tá certo? Entendeu, Pablo? Ótimo, cara. Você é o cara, mano. Entendeu? Então, às vezes, o sujeito, às vezes é só uma palavrinha bem fácil, né? Só o nome Raíssa, ou então o nome, ou então só um pronome, mas muitas vezes, né, o sujeito é uma coisa muito maior. Né? Bem grandinho, cheio de palavras. E tudo isso é o sujeito, não é uma palavra específica, né? Pode ser tudo isso aí, tá? Lá em português é que vocês vão estudar que o sujeito ele tem um núcleo, né? Então, dentro desse sujeito, você vai descobrir qual é o núcleo do sujeito e várias coisinhas do tipo, tá? Mas por enquanto aqui a gente está com o básico, vem por cima, tá? Ainda mais que é em inglês, então a gente não vai aprofundar muita coisa assim sobre isso, não, tá? Então, em termos gerais, tá? Vou perguntar para vocês. Ficou claro o que é um sujeito, né? A concepção de sujeito. Vão deixando no chat se alguém tem alguma dúvida. Sim, ótimo, ficou claro. Yes, isso aí. Que bom. Sem dúvida, ótimo, cara. Vocês são demais. Vamos lá. E agora a gente vai para a nossa concepção, né, do que seria um objeto, né? Lembrando, objetos também em português é uma coisa que no futuro vocês vão até ficar com raiva, porque objeto é uma coisa que vocês vão estudar que existe objeto direto, objeto indireto, não sei o que do objeto, e objeto isso, objeto aquilo. Vocês vão ficar com nojo de tanto ouvir objeto, tá certo? Futuramente. Mas vamos lá, vamos para a definição do livro do que é um objeto. Diz assim, na gramática, sem dúvida, boa, Paulo, tá? Na gramática, nós utilizamos a palavra objeto para falar sobre uma coisa ou pessoa que o verbo é direcionado ou que recebe a ação do verbo. Ele pode ser um nome, um núcleo, um pronome. Pronto. Isso aqui já tem as informações o suficiente que a gente precisa saber. Eu até coloquei aqui um exemplo também aqui embaixo para você. O objeto, resumindo, isso é até legalzinho, tá? Eu também gosto, tá? Resumindo, se eu pegar o que o livro colocou e, que nem os matos falam, trocar em miúdos, né? Ele diz o seguinte, o objeto é aquele a quem sofre a ação do verbo, é o alvo do verbo, tá? Então vamos lá, vamos pegar essa frase, I love chocolate, que eu coloquei aqui. Vamos fazer a análise toda dela, tá? A gente primeiro sempre começa buscando a ação. A ação de eu amo chocolate é qual? O verbo, né? Qual é o verbo? Vamos colocando aí no chat. Isso, falando do verbo, tá, Gislaine? Do verbo. Só o verbo, só a ação. Aí. Isso, boa. Boa, Raíssa, isso aí, tá? O Cideli, né? A Ana Monteiro. Cideli ou é Ariellen? Pronto, o que especificamente você não entendeu? A gente está começando agora o objeto, tá? A gente está começando a explicação agora. Então, se você não entendeu, não tem problema. A gente está começando a falar sobre o objeto. Se for sobre a sua dúvida, for sobre sujeito, eu posso voltar a explicar de novo o que é um sujeito. Tá certo? Então, coloquei no chat, tá? Dúvida do que é sujeito ou do que a gente está vendo agora? Pronto, a definição do objeto, uma definição simples, é a quem o verbo é direcionado. A gente vai ver isso no exemplo, Raíssa. Acho que a gente vendo o exemplo fica mais fácil de entender. Mas é quem o verbo é direcionado. Pronto, a gente está explicando agora, ô Cirelli, tá? Fica tranquila. Eu tenho aqui a seguinte frase. I love chocolate. Eu amo chocolate. Ação, a gente já descobriu que é love, tá? É o verbo amar. Né? Eu amo chocolate. A gente já sabe que o sujeito. Vamos primeiro, antes de falar de objeto, vamos só lembrar, sujeito é quem está praticando a ação, né? Eu amo chocolate. Quem está praticando a ação? Eu, tá? Então, eu, aqui, poderia chamar esse eu, nesse I, é o sujeito. Então, ótimo. Então, a gente já tem meio caminho andado. A gente tem o sujeito e a gente tem o verbo, a ação.
O objeto é isso aqui, ó. É o que o verbo é direcionado. Ele está sendo direcionado para o chocolate. Eu amo chocolate. É como se o chocolate fosse a explicação do que eu amo. Tá? É como se você perguntasse o verbo. Você é como se estivesse lendo a frase. Eu amo. Aí você pergunta, o quê? O que vier dessa resposta é o objeto. Eu amo o quê? Chocolate. Então, chocolate é o objeto. É como se fosse o complemento do verbo, tá? Vocês vão pegar algumas dessas definições em português, né? O complemento do verbo, coisa do tipo. Isso, ô Riquelme. Isso aí. Pronto. Pessoal, até agora, só dessa frase. Vocês entenderam por que chocolate, a palavra chocolate, ela é o objeto? Vocês entenderam? Sim. E isso aqui é a mesma estratégia, né? Sem problema, Laís. Eu diria que, assim, em resumo, para a gente encontrar tanto o sujeito como o objeto, a gente tem que perguntar o verbo. Tipo assim, é só pensar, no princípio era o verbo, né? O verbo tem a resposta de tudo. Quando a gente vai achar o objeto, a gente está lendo a frase, né? Eu amo, tu para no eu amo, aí tu pergunta pro verbo, né? Eu amo o quê? No caso, chocolate. O que vem dessa resposta de o que é o objeto? É o complemento do verbo, tá certo? Então a gente pode definir assim também, tá? O objeto é o complemento do verbo. Eu amo chocolate. Pronto? Ô, Laís, você entendeu mais ou menos agora? Tem alguma dúvida? Entendeu? Pronto, ótimo. Pronto, vamos lá. Eu coloquei outro exemplo embaixo também para a gente praticar, tá certo? Ó, quem ama, ama algo. Então, nessa frase, eu amo chocolate. Exatamente. Inclusive, vocês vão estudar em português, que é o seguinte, nem todo verbo vai ter objeto, tá? A gente aqui está trabalhando com verbos que têm objeto, mas vocês vão ver em português que tem verbos que a gente chama de verbo transitivo, tem verbos que a gente chama de verbo intransitivo, aí eles vão ter os objetos diretos, os objetos indiretos, vai ter um monte de coisa aí, tá? Mas, por enquanto, a gente está com o básico. Pronto. Então, vocês já sabem alguns, é mais fácil ainda, tá? Vamos lá, vamos para frente. David met Lucy yesterday. Esse é o meu próximo exemplo, né? David met Lucy yesterday. Pronto, aqui a gente tem o verbo, traduzindo, né? Vamos trazer primeiro, né? O David, né, conheceu Lucy ou Lúcia ontem. Davi conheceu Lúcia ontem. Vamos primeiro achar a ação. A ação é o met, tá? É o verbo, né? É a ação. É a ação de conhecer, né? Davi ou David conheceu Lúcia ontem. Já sei que David é o sujeito, tá? Porque foi quem conheceu. Quem conheceu foi o Davi. Agora eu pergunto, quem que o Davi conheceu? Lucy. Tendo que Lucy é o complemento do resto da frase. Se eu estou perguntando para o verbo quem David conheceu, aí eu cheguei aqui à conclusão, Lucy. Portanto, Lucy é o objeto. Pois não, Beatriz. Tá certo, tá? Tudo bem. Às vezes ajuda, entrando e saindo ajuda. Pronto, então nesse caso a gente tem um objeto, a gente tem Lucy, tá certo? Pronto, alguma dúvida até esse exemplo? Tá tranquilo? Vocês estão entendendo sim ou não? Vai deixando no chat. Fácil, fácil, é isso aí. E fica mais fácil ainda quando a gente percebe que depois que a gente acha o verbo, é quase como uma fórmula, tá? O que vem antes dele é 99% de chance de ser o sujeito. E o que vem depois é o objeto. Então, você achou o verbo, você mata praticamente a questão. Vamos lá, Raíssa, negativo, nenhuma dúvida, muito bem. Pronto, vamos lá. Am deep, não, acho que não se escreve assim, tá? É dive, tá? O verbo mergulhar, para nos mergulhar é diver, tá? Vamos lá, vamos para frente. Aqui, para a gente praticar, é super simples, a gente tem a atividade da página 46, pelo menos a 1. Eu queria fazer com vocês para a gente ir fazendo junto, né? Eu vou até tirar essa tela aqui. Para a gente fazendo junto, para você pegar não, Walter, swing, na verdade, no caso seria swim, tá? É o verbo nadar. Aqui ele está falando do verbo mergulhar, né? O verbo mergulhar, vou deixar aqui no chat para ti. Mergulhar mesmo assim, o verbo mergulhar, né? Diver. Na verdade é dive, a gente usa só dive, tá? Desculpa, deixa eu tirar esse R. É dive, tá certo? Assim. Dive, tá? É o verbo mergulhar. Diver, no caso, seria mergulhador. Swim é o verbo nadar. Só não confundir swim com diver. São parecidos, mas são coisas bem diferentes. Mas vamos lá, vamos para a página
46. Página 46. Quero fazer com vocês, gente, tem 5 minutinhos. Quero fazer A1 com vocês. Ah, não, aí colocou swing. Swing é outra coisa. Ele tá falando de swing, que era nadar. Mas swing é balançar, na verdade. Até onde me lembro, swing é balançar. É só lembrar de música, tá? Swing, não tem aquele tipo de música que a gente chama de swing, que o pessoal dança e tal. Entendeu? Swing é só tu associar, né? O estilo da música com balanço, né? Pronto. A primeira questão diz o seguinte. Underline the subject in the sentence below. Ou seja, underline é tipo marcar um tracinho por baixo, é sublinhar, né? Sublinhe os sujeitos, né? Os subjects in the sentence below. Marque os objetos das frases abaixo. Então aqui a gente tem várias frases de A a E e a gente vai simplesmente só sublinhar o nosso sujeito, tá? Super facinho, né? A letra A diz assim: John was helping his mother all evening, né? João, né? Estava ajudando sua mãe toda tarde. Vamos sublinhar. Isso é um bom menino, João. Eu sei que você ajuda sua mãe toda tarde. Vamos lá. Qual é o sujeito? João estava, né? John was helping his mother all evening. A tarde toda. Ótimo, pessoal. Facílimo, né? John, é isso aí. John é o sujeito. E é quem está executando a ação. Certíssimo, John. Vamos lá, vamos para B. A B diz assim: The baby giggled. Nossa, frase enjoadinha, né? O bebê riu. Esse giggle não é o smile que a gente usa. É tipo aquela risadinha de bebê. Eles chamam com esse verbo aqui. Engraçadinho, né? Um verbinho diferente só pro choro de bebê. É bem específico. Mas assim, o bebê riu. Então, quem é o sujeito? Opa, quem é o sujeito? Eu quero só o sujeito. Só o sujeito. The baby. É tudo, tá, pessoal? Lembra? The baby. The baby. As duas palavras fazem parte do sujeito, tá? Então a gente não exclui, a gente não coloca só a palavra baby. Vocês vão aprender depois que a palavra baby é o núcleo do sujeito, mas o sujeito é the baby, igual a Raíssa colocou agora. É isso aí. The baby, tá? É todo, tá? Tudo que está executando a ação. Quem está executando a ação de rir é o bebê. Então tudo isso é o sujeito, tá certo? Não só o bebê. O bebê é o núcleo. Vamos lá, vamos para frente. Vamos para a letra C. I helped him. Qual o sujeito aí? I. Facílimo, facílimo, né? I que é eu, né? Porque a frase quer dizer eu ajudei ele. Quem está executando a ação sou eu, né? Então, eu sou o sujeito. Geralmente, todo pronome é sujeito, tá? Com exceção dos pronomes objetos que a gente vai estudar. Inclusive, você pode estar achando muito fácil, muito bestinha, vai ser só isso aqui. Não. Aqui é o livro, ele está fazendo tipo assim, ele está fazendo a gente praticar o conceito de sujeito e objeto, para depois a gente estudar os pronomes sujeitos e os pronomes objetos, que em inglês eles têm uma mudança, tá? Mas é bom, para mim o começo é fácil, a gente está aqui de boa. Vamos lá, vamos para a letra D. Diz assim, have you found my bag? Que diz assim, você encontrou a minha bolsa? Qual é o sujeito? Essa aqui eu acho que algumas pessoas vão errar. Vamos lá. Você encontrou minha bolsa? Ó, tá bem dividido. Muita gente colocou you. Quem colocou you, acertou, tá? Ó, não é have, é you, tá? Eu vou explicar isso aqui, eu vou até abrir. Isso. Eu vou aqui abrir de novo o documento do Word, que eu quero copiar essa frase, tá certo? Eu devia ter colocado ela no documento também, nem coloquei. Pronto, tá aparecendo aí a tela de novo para vocês. Quero só copiar só para comentar essa frase aí. Diz assim, né? A D, né? The have you found my bag? Em inglês, vocês não estudaram algumas coisas ainda. Por exemplo, vocês ainda não estudaram um tempo verbal que a gente usa em que a palavra have é verbo auxiliar. Vocês lembram, né, pelo que a gente já estudou, de presente simples, de passado simples, até o passado contínuo, que a gente tem os verbos auxiliares que quando a gente faz uma pergunta, a gente coloca ele no começo, né? A gente lembrou também do will, a gente estudou o will, que a gente, quando ia fazer uma pergunta no futuro, a gente pegava o will e colocava antes, tá? Existe um tempo verbal que existe, que em vez de usar o will,
eles usam a palavra have, tá? Tem como se a palavra have fosse auxiliar. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, quando a gente encontra uma pergunta em inglês, em que geralmente o verbo auxiliar ele é colocado antes do sujeito, a gente não conta ele como sujeito, tá? O sujeito vai ser o you mesmo. Porque essa frase é a negativa dessa, a interrogativa dessa frase aqui, ó. You have found my bag. Pronto, vem dessa frase aqui. Só que como a gente está transformando em pergunta, eu vou acabar pegando esse verbo auxiliar, que não tem problema, a gente ainda não estudou ele, tá? Eu pego esse have e eu acabo arrastando ele lá para trás. Mas detalhe, isso aqui é só para lembrar que quando você está analisando, né, o sujeito, você não conta com o verbo auxiliar. Né, porque a gente está falando que tudo que é antes do verbo é sujeito, exceto se aqui tiver um verbo auxiliar, porque o verbo auxiliar não vai ser contado como sujeito. Então, é só you mesmo. Então, sujeito, para quem colocou só you, tá certíssimo, tá, Riquelme? Tu que colocou outra coisa aí, é só you, certo? Pronto, vamos lá, vamos para a próxima. A letra E. 2 minutos, sem problema, dá tempo, tá? Letra E. Diz o seguinte: The dog that I found in the street belongs to a man who lives in the next town. Olha, frase gigante, né? Mas aí, diz o seguinte, traduzindo, né? O cachorro que eu encontrei na rua pertence a um homem que mora na cidade próxima, na cidade ao lado. Quem é o sujeito? Colocando aí no chat. Raíssa colocou the dog. Deixa eu interromper aqui. Ó, a gente teve algumas respostas diferentes. Vamos lá. Corrigindo, tá? Na verdade, o sujeito é the dog, tá? O cachorro. Por que vai ser o cachorro? Porque assim, o cachorro que eu encontrei na estrada pertence a um homem que mora na cidade vizinha, tá? Pode, se ela for um período composto, ela pode ter 2 orações e cada oração tem o seu próprio sujeito, tá? É que, na verdade, tem 2 orações, né? O cachorro, que aí começa de novo, que eu encontrei, é como se tivesse 2 frases aí. Então, sujeito, a gente poderia considerar o cachorro, sujeito, e esse eu também poderia ser sujeito, né? Que eu encontrei. No caso, eu estou executando a ação. Então, I também pode ser sujeito, tá? Então, você pode colocar os dois, né? O cachorro, que eu encontrei. Olha, em uma só oração, vocês lembram do conceito de oração, né? Oração só um, tá? Um sujeito por oração, só. Agora, se o período ele for composto, aí sim, você pode ter mais de um sujeito, tá? Mas sujeito mesmo, você só vai ter um. Às vezes, o sujeito ele é composto. Isso também vocês vão estudar em português, tá? Muitas coisas vocês vão estudar melhor em português. Vocês vão aprofundar, vai ficar até mais fácil. Deixa eu ver a hora. Pronto, já deu, tá? Eu vou deixar a atividade, vai ser essa página, tá? Final dessa atividade, tá certo? Pessoal, tchau, até a próxima, tá? Até a próxima aula. Tchau.